Ouvinte querida, vocês devem ter visto, talvez não tenham visto, aliás, tomara que não tenham lido, mas vou ter que falar sobre isso. Um deputado, líder do PP, deputado do Maranhão, chamado André Fufuca. O André Fufuca conseguiu as assinaturas necessárias para abrir uma CPI. CPI. Nós adoramos CPI, né? CPI é aquele momento fantástico em que a gente vê os deputados brigando uns com os outros, dando bronquinha uns nos outros, né? Fingindo que são patriotas, que estão preocupados com o futuro do Brasil. CPIs as mais amalucadas e tal. Ele quer fazer uma CPI das lojas americanas. CPI das lojas americanas. Nós vamos falar das lojas americanas, mas por que ele acha que tem que fazer uma CPI? Ele diz que tem uma suposta fraude contábil. Suposta por conta dele, né? Tem uma fraude contábil óbvia, descarada. Mas ele diz o seguinte: precisamos, troque por queremos, né? Precisamos o caramba, ele quer. Precisamos saber de onde vem, de onde isso partiu, se foi iniciativa da empresa, se existem outras empresas. Ei! CPI das lojas americanas, ele quer saber se tem outras empresas. Então, ele vai investigar outras empresas, vai chamar os concorrentes das lojas americanas. Então, ele vai criar uma crise sistêmica para tentar identificar qual é a origem da bandalha nas lojas americanas. Aí ele quer saber se foi fato isolado, se acontece em outros lugares e termina dizendo que a CPI é um instrumento para dirimir essas dúvidas. Fufuca, não é. A CPI não é instrumento para dirimir essas dúvidas. Não faz o menor sentido abrir uma CPI. O presidente da Câmara, Arthur Lira, parece que vai arquivar essa CPI. Tomara que ele arquive essa CPI. Tô no time do Arthur Lira para arquivar essa CPI. Aliás, a maior parte das CPIs não deveria ter existido. CPI virou sinônimo de circo, de teatro, de palco. Você pega a CPI do BNDES em 2019, 400 páginas de relatório, 60 indiciados. Fábio, 60 indiciados. Aí eles mandaram para o Ministério Público o material. O que tinha lá? Material do TCU. Ou seja, eles pegaram o material do TCU e mandaram para o Ministério Público. Tinha lá reportagem de jornal, mandaram para o Ministério Público. Tinha lá termos de colaboração, mandaram para o Ministério Público. Tinha lá trecho de livro. Então eles empacotaram e mandaram para lá. Tem um ex-diretor da CIA, chamado Allen Dulles, e ele disse que fez um experimento. Ele pediu a professores de universidades americanas para, com base em material público, no tempo dele, aferir o tamanho da ofensividade da bélica americana. E só com base em material público. O resultado foi um negócio tão espetacular, mas tão espetacular, que ele colocou top secret, pá, de tão sério que era. Negócio impressionante. Você acha que com a CPI, eles pegando esse material público, deu um troço tão sério que tem que colocar top secret? Ridículo, material ridículo. O que a CPI do BNDES fez foi entregar aos órgãos de informação informações que os órgãos de informação já tinham. E no meio do caminho, gritos, né? Broncas, cala a boca, ameaça de prisão, aquela patetada. Olha só, CPI da Covid, 80 indiciados. Fábio França, mas não sei se a máfia italiana tem 80 caras indiciados, entendeu? Eu não sei se o PCC já pegou 80 caras. Os caras pegaram 80 indiciados na CPI da Covid. Pegaram todos os filhos do presidente, 3 filhos do presidente lá, indiciaram 3 filhos do presidente da República. Quando pegaram o relatório, mandaram para o Procurador-Geral da República, que nem ligou para o que recebeu, né? Pediu arquivamento de tão ridículo que é. É ridículo. É simplesmente ridículo. Eles não descobriram nada que não tivesse saído na imprensa, não descobriram nada que as investigações policiais não tivessem levantado. Então não adianta a gente falar que é bacana ter CPI
A não ser quando a CPI realmente investiga alguma coisa do Estado, que o Estado está dificultando a investigação. Do contrário, não faz o menor sentido. É patetada. É para criar um monte de Onyx Lorenzoni, entendeu? Esses personagens da política que surgem do nada e para o nada devem ir, de tão desimportantes e insignificantes que eles são. E ficam ali, fazendo barulho. E, Fábio, eu acompanhei várias CPIs. Eu já disse isso aqui, mas vale sempre repetir. O deputado entra na CPI, ou o senador entra na CPI, e ele fica ali esperando, ele vai atrás da mesa do presidente e vê quantos caras estão inscritos? 32. Então eu sou o 33º. Logo, 32 vezes 5 minutos vai dar 3 horas e meia, sei lá. Então eu vou embora. Ele vai embora. Antes ele passa no lugar onde está a imprensa, dá uma declaração feroz. Vamos investigar! Você quer ver? Randolph Rodrigues, senador. Esse é um rei de CPI, né? Esse aí não pode vir uma CPI. Abriu a geladeira, começa a dar entrevista porque tem luz. Ele disse o seguinte, quando entregaram o relatório da CPI, 1.300 páginas a da Covid. Iremos acompanhar as consequências desse relatório e vamos exigir que as responsabilidades sejam apuradas. O que ele fez depois de dizer essa frase? Nada! Randolph Rodrigues agora, pergunta para ele se ele está acompanhando o destino da CPI da Covid. Tá nem aí, já está em outra. Terminou o governo Bolsonaro, começou o governo Lula, ele já está pensando em outra coisa. Não está mais pensando nessa patetada que foi a CPI da Covid, com o relator Renan Calheiros, com os senadores brigando, senadores governistas, senadores de oposição. Foi um negócio horroroso. Então a CPI só se presta como instrumento de investigação quando você tem o Estado atrapalhando. Quando não tem o Estado atrapalhando, é farofada, é patetada, é teatro. E esse tal de André Fufuca querendo fazer teatro. Não existe o que investigar? Claro que tem o que investigar. Mas para isso a gente tem a Comissão de Valores Imobiliários, para isso a gente tem a Polícia Federal, para isso a gente tem o Ministério Público. O Estado não está funcionando. Bom, o Estado não está funcionando. É o caso de investigar, sim, através de, eventualmente, até uma comissão parlamentar de inquérito. Mas o Estado está investigando. Esse caso das Americanas é um dos maiores escândalos, se não for o maior escândalo do mercado de capitais no Brasil, da história do mercado de capitais no Brasil. Nós estamos falando de um buraco de 40 bilhões de dólares, de reais. Até agora, até onde se sabe. Uma empresa cuja ação em 2020 chegou a valer R$120 e hoje vale pouco mais de R$1, Fábio. O grupo de controle, o grupo de referência, que tem 30% da empresa, a parte deles hoje vale R$1 bilhão. Aliás, a empresa vale hoje R$1 bilhão. A parte do grupo de controle vale R$300 milhões. Então, são três grandes capitalistas brasileiros, né? Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. Cada um tem lá seus R$300 milhões, seus 100 milhões de reais, porque eles têm 30% da empresa. O Beto Sicupira acabou de comprar um helicóptero que custa mais ou menos a parte dele nas Americanas hoje. Um helicóptero da Airbus, um ACH-160, um monstro de helicóptero, custou quase R$20 milhões. A 5 pau dá 100 milhões de reais, que é mais ou menos um pouco menos do que vale a parte dele nas lojas americanas. E a CVM está investigando. Já ouviu aquele que durante 30 anos trabalhou nas lojas americanas e 20 como CEO, que não escapa de estar envolvido. Aquele que cuida da área financeira também não escapa, o CFO não escapa de uma encrenca. Não tem como esses dois não saberem explicar o que aconteceu ali. Não dá para dizer que algo que aconteceu durante anos seguidos foi simplesmente um incidente. Ali tem má fé, é indiscutível que ali tem má fé. Com um detalhe que não se pode deixar de destacar, que quando a gente pega os bônus pagos aos executivos, na média é o dobro do que se pagava no mercado para empresas semelhantes. Quando se pega os dividendos para os acionistas, em alguns anos, 5 vezes mais do que se pagava em empresas semelhantes. Espera aí, então, quando é que você paga bons bônus e dá bons dividendos? Quando você tem bons lucros. Bons lucros estavam só nos balanços. Na vida real, aquilo ali escondia maus resultados. E esses maus resultados não estavam mascarados porque alguém na portaria
resolveu fazer uma estripulia qualquer. Alguém, um funcionário mais modesto da contabilidade, resolveu fazer uma estripulia qualquer. Só aconteceu isso porque gente pesada mandou fazer algo numa primeira vez. Olha, os balanços não estão muito bons, vamos dar uma arrumadinha aqui. Aí depois aquilo ficou, pro ano seguinte tem que fazer de novo, e foi indo, até a hora que não dava mais. E foi preciso... E aí quando chamaram um novo CEO para o lugar do Miguel Gutierrez, a coisa desandou de vez quando entrou o Sérgio Rial, ex-presidente do Santander, que aliás também vai ser investigado para saber se a forma como ele comunicou ao mercado foi a forma mais responsável em respeito à companhia, na verdade, em respeito aos acionistas, os menores, acionistas minoritários, não para mascarar. E é aquilo, é um escândalo grande. Agora, a ferramenta para a investigação não pode ser a ferramenta populista das CPIs. É importante que a gente aqui discuta sempre como é que o Estado se comporta, como é que são as investigações. A investigação da Polícia Federal é uma investigação muito séria. A gente não tem uma história para contar de uma investigação da Polícia Federal que não tenha sido feita de forma rigorosa. No governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer, no governo Bolsonaro, no governo Fernando Henrique, o processo de profissionalização da Polícia Federal é extraordinário. Pode-se discutir se a Polícia Federal deveria prender com a velocidade que prende, mas não é a Polícia Federal que determina a prisão, ela só executa a prisão. Isso é pedido do Ministério Público com autorização de juiz. Então, o sistema de justiça no Brasil, ele é lento, ele deveria ser agilizado, mas ele é independente, ele é o Estado agindo. Quando a gente coloca o Fufuca, líder do PP, deputado do Maranhão, que quer fazer uma investigação dessa, nós vamos ter uma discussão política, ainda mais com essa ideia que ele propõe, para ver se existe irregularidades em outras empresas. É uma loucura completa. Nós vamos acompanhar esse caso, nós estamos acompanhando esse caso das Americanas. A todo instante a gente dá notícia sobre isso. É uma coisa muito séria. O Brasil só vai ser um país civilizado quando o mercado de capitais for respeitado. E para o mercado de capitais ser respeitado, o valor da ação que está ali tem que traduzir a percepção da companhia. Se você tem irregularidades, como você tem nas Americanas, irregularidade descarada, um vexame completo, o mercado de capitais fica desmoralizado, principalmente se as entidades que regulam o mercado, entre as quais a CVM, não agirem rápido. Está agindo rápido. Foram vários procedimentos administrativos, já ouviram várias pessoas. Obviamente, tudo isso é sigiloso, mas todas as informações também, ao mesmo tempo, são públicas. Se você entra na página de relação com os investidores nas Americanas, tem lá os fatos relevantes, tem lá as informações, as negociações. Por exemplo, a empresa está negociando com os credores. Então, estão definindo o aporte, por exemplo, que os acionistas têm que colocar para poder seguir daqui para frente e tentar salvar a companhia e a marca. Fizeram uma oferta de 10 bilhões de reais, mas isso ainda não está acordado, não foi aceito ainda, para poder a empresa seguir adiante. Então, vamos acompanhar esse caso com muito interesse. Eu não sei se você concorda comigo ou discorda, mas esse é o meu ponto de vista sobre o assunto.